Artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos são iguais perante a lei e sem distinção têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Quero falar do Evangelho, do cristianismo, no caso, como alguns conhecem. Então ninguém pode discriminar uma pregação de um evangelista que prega a palavra de Deus em nenhum país. E muitas medidas não foram tomadas em diversos países que estão querendo proibir o evangelho. E muitos países querem proibir pregações contra homossexuais, pessoas que fazem sexo oral, anal, lesbianismo, prostituição. Só que a Bíblia, as santas escrituras da palavra de Deus, o evangelho, está na Bíblia. E essas pessoas proibindo a palavra de Deus, proibindo a religião, aí sim, proibiriam as pregações, o ensinamento da palavra de Deus contra esses pecados. E outros pecados também. Então ninguém pode ser discriminado. Incriminado por pregar a palavra de Deus. Temos a liberdade de expressão, podemos nos expressar, declarar a nossa fé. E a liturgia do Evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar das consequências dos pecados, tirar os pecados do coração do espírito do homem, para não pecar mais, porque só pedir perdão não resolve. Tem que pedir perdão a Deus, se arrependendo de tudo que fez e buscar a se santificar, o corpo, a alma e espírito, a cada dia até a morte, para não pecar mais, para assim ser um novo homem, uma nova criatura, um filho de Deus que nasce de novo e não vai para o inferno quando o corpo de carne morrer. Aí o espírito se separa do corpo animal humano e então a pessoa vai ter a sua salvação e ter a vida eterna com Deus nos céus com Jesus Cristo. E Jesus pregava contra os pecados. João Batista morreu por pregar contra o adultério, contra o rei Herodes e a Herodias, que era a mulher legítima do irmão do rei Herodes. E eles estavam em adultério. A palavra de Deus é para destruir as obras do diabo, que são os pecados. Começou no Éden, por uma mulher chamada Eva, deu o fruto para o seu marido, ele comeu também e não obedeceram a palavra de Deus. Então a luta é de Satanás para proibir a palavra de Deus. No Brasil e em outros países fazem bancadas de políticos e nomeiam ministros em Supremas Cortes para incriminar, fazerem resoluções ilícitas e ilegais contra o Evangelho, para incriminar qualquer pessoa que pregar a palavra de Deus contra práticas sexuais. E buscaram a fazer isso através dos homossexuais, gays, lésbicas, trans, querendo acusar os evangelistas de serem racistas. Só que características de uma raça, tribo, língua, nação, é o idioma da pessoa, a cor, e não a prática sexual. As características de raça e de etnia não tem nada a ver se é sexo masculino ou feminino ou praticante de qualquer prática sexual, se é pecado ou não, ou se é legalizada ou ilegal em qualquer país, ou pela Carta das Nações Unidas, no caso, a Declaração Universal Mundial dos Direitos Humanos. Então, não é racismo falar que a pessoa está indo para o inferno porque se prostitui, porque faz sexo oral e anal.
que é o pecado de homem com homem. Às vezes casais fazem isso. Casais heterossexuais fazem sexo oral e anal também. Estão indo todos para o inferno. Mulher com mulher fazem mais sexo oral. E as masturbações com produtos vendidos em sex shopping, pela internet. Aí envolve trabalhos pecaminosos também. Se alguém peca ou participa dessas obras infrutuosas das trevas, que diz a palavra de Deus, também está indo para o inferno. Também está pecando. A palavra de Deus é clara. Não somente os que fazem, mas aqueles que consentem, concordam com os que fazem. Então a pessoa não pode nem concordar com o pecado. Não pode desejar, não pode praticar. Aí diz aqui no artigo 18, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção. Se a pessoa tem convicção que uma prática sexual é errada, é imoral, ela tem que ser respeitada, desde que ela se expresse pacificamente, né? Assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção. Nós temos a liberdade de manifestar que nós cremos que estamos salvos por Jesus Cristo, não vamos para o inferno, somos filhos de Deus, porque não praticamos sexo oral e anal. Não praticamos a prostituição, masturbação, adultérios, que é a relação sexual depois do divórcio e novo casamento. Fornicação, sexo sem casamento. Incesto, sexo entre pessoas da mesma família, sexo com animais, que são perversões sexuais e outras. Sozinho ou em comum, eu posso expressar a minha religião ou convicção, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, é pelo ensino e em público eu posso manifestar a minha fé e pregar contra o pecado. Não posso ser incriminado de racista, não posso ser discriminado por eu professar a minha fé e pregar a palavra de Deus, o Evangelho, para quem quer ser salvo em público, em uma praça, nas ruas, pelas redes sociais. Difundir a minha fé, ensinar esta fé por televisão, rádio, redes sociais, internet, revistas, livros, desenhos, pelo Braille, que é um idioma de código, Libras. Eu sou livre por esta carta e nenhuma constituição ou lei de países não podem ser feitas contra esta carta aqui, da liberdade dos direitos humanos mundiais, de qualquer pessoa. Somos livres. Então, um evangelista tendo um ministério ou um cristão sem ministério, com CNPJ no caso, a empresa privada evangelística, não podem ser processados, incriminados de racismo, porque pregamos contra práticas sexuais. Práticas sexuais não definem etnia e raças, como querem dizer no Brasil. Gênero é constituído também sem práticas sexuais. E se a pessoa nasceu homem, ela nunca conseguirá se transformar em uma mulher. E vice-versa, a mulher nunca será um homem. Nasceu macho, morrerá macho. É a biologia. Nasceu fêmea, morrerá fêmea. É a biologia de Deus. Deus deu faculdades aos homens, amando-os para melhorar a sociedade humana. Diz a palavra de Deus, Jesus Cristo subiu ao alto e deu dons aos homens. Pelo Espírito Santo de Deus. Deus Jeová, o Santo Deus. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que significa o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, divulgar, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Por qualquer meio de expressão. Até mesmo o gesto corporal. Eu posso expressar, difundir, ensinar
sem ser impedido ou incriminado, discriminado, sem ser processado, sem ser preso. A minha fé em Jesus Cristo, que é contra os pecados. E os pecados, muitos são as perversões sexuais diversas. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Em nome de Jesus Cristo, Deus dá tempo a muitas pessoas para se arrependerem até a morte. Mas Deus virou as costas para muitas pessoas.